Pois bem, queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos aí, né? Lição de número 11. Continuamos aí nesse trimestre abençoado, tratando sobre o tabernáculo. E hoje nós vamos aprender sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico, né? O textual está baseado em Hebreus capítulo 7, o versículo 26. Porque nos convia tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. A verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe está baseada em Êxodo capítulo 28, versículo 1. Depois Levítico capítulo 8, versículo 22. Hebreus capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 28, e 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9. Então, nessa lição nós vamos aprender como se deu a escolha dos sacerdotes no Antigo Testamento. Nós vamos ver a importância que tinha ali das suas vestimentas, das suas roupas. Nós vamos ver a autoridade que eles exerciam ali no serviço divino. E nós também vamos aprender que Jesus Cristo é o sumo sacerdote e, na verdade, o seu sacrifício foi perfeito. Então, quando nós olhamos a aliança no Sinai, né, porque a cultura cananeia, nós vamos ver sacrifício já, quando eles saem do Jardim do Éden, Deus já faz o primeiro sacrifício. Depois vem Abel e Caim, fazem sacrifício. Então nós observamos quando Noé sai da arca, faz sacrifício. Sete já faz sacrifício. Exato. Logo depois também. Abraão, Isaac, Jacó, era de costume deles já fazerem sacrifício antes de terem levitas, antes de terem os sacerdotes. Eles já tinham essa cultura na sua mente, colocada pelo próprio Deus, para fazer essa ligação, como fomos falar da lição anterior, a questão de se colocar Deus propício ao homem. Então, era uma das maneiras de mostrar o seu arrependimento, oferecer algo ao Senhor. Então, os sacerdotes, o primeiro sacerdote colocado, né, como sumo sacerdote foi Arão. Arão até teve aquela questão que eles ficaram pelejando a respeito da autoridade de Arão. A vara dele floresce, né, e ali é estabelecido o ministério de Arão. E os seus filhos são os sacerdotes, que na linguagem dos judeus é os Kohen, né? Aquele que faz o ofício de sacrificar pelo povo, seria o mediador entre o povo e Deus, era aquele que sacrificava. Então repousava sobre ele muito cuidado e muita atenção, porque eles corriam risco de vida. Então, se eles não seguissem à risca o que Deus determinava, se não lavasse as mãos, os pés, e não tivesse sacrificado ao Senhor e entrasse no santo, eles eram fulminados, eles perdiam a vida. Então havia todo um ritual. A roupa deles não era qualquer roupa. Eles não podiam sair do átrio com aquela roupa e ir lá junto do povo. Não podiam dormir com aquela roupa. O sacerdote ou o sumo sacerdote não podia casar com uma pessoa que fosse divorciada. Não podia nem lamentar, né? A morte da esposa. Lamentar. Quer dizer, lamentar podia, mas não podia enterrar. Ele não ia lá ver. Porque não podia tocar em mortos, porque senão se tornava impuro. Então havia todo um ritual. Então, nessa simbologia, lembre, você que é professor, de colocar para os seus alunos, para a igreja, que o povo de Israel não é o povo gentil. Nós também não estamos para substituir os israelitas, que às vezes esse pensamento, os judeus foram colocados em segundo plano. Eles sempre estarão em primeiro plano. Nós fomos enxertados e somos estranhos. A aliança nos fez o quê? Participantes, mas eles têm o primeiro lugar, eles são o povo da promessa. Então os sacerdotes aqui tinham que ser da tribo de Levi, porque eram um dos filhos de Jacó, né? Era o Levi. Então ali eles foram tirados, não tiveram herança quando entraram na terra de Canaã. Então era a tribo que oficiava, era a tribo que cuidava do tabernáculo, de toda a parte religiosa, eram os sacerdotes. E lembrando que levita não é a pessoa que canta.
Isso a gente, nem que levita, né, que fica flutuando. Isso o pastor Luciano já falou várias vezes, mas é bom a gente reforçar. Levita não é aquela pessoa que vai lá na igreja para cantar. Levita não é aquela pessoa que sabe tocar um instrumento. Isso é uma pessoa que tem talento, tem dom, que Deus deu. Levita, na realidade, ajudava a lavar o sacrifício, a limpar o altar, o holocausto, carregava as cinzas, era serviço pesado. Eu não vejo nenhum levita moderno fazer isso. Pelo contrário, os levitas modernos, eles usam isso como um trabalho remunerado, para ganhar dinheiro, que já também não é ofertado ao Senhor gratuitamente, nem voluntariamente, mas é de forma... E lembrando que eles viviam do ofício, não enriqueciam. Não enriqueciam, iam comer do que era um trago, e, por exemplo, a carne que o sacerdote mesmo, que os levitas comiam, era de segunda, porque a de primeira era queimada ao Senhor. Oh, glória. Para nós era, para nós, se nós somos os levitas que dizem, para nós era a paleta, era o músculo. Para nós sobrava era essa parte, era o peito. Mas bem feitinho é bom. Não, pois é. Mas hoje ninguém quer. Oferece para um levita aí um músculozinho cozidinho para ele, para te ver com a aipim. Não, pastor, isso aí eu não como. Eu gosto assim, uma picanha, uma maionese, né? Olha onde Deus me colocou. Ainda uso o termo, olha onde Deus me colocou. E lembrando bem, irmãos, que na nova aliança, Deus ainda escolhe quem vai liderar. Porém, a diferença que nós temos, que está querendo se trazer de volta ao sacerdócio, e eu sei que alguns não vão gostar, mas eu vou falar, é que hoje não é como nos dias de Arão, não passa de pai para filho. Não. Eu sou pastor, mas não tem nada a ver com meu filho é pastorzinho. Mas filho de peixe não é peixinho? Não, mas é lá no mar. Ah, tá. É só no mar, aqui não. Na casa de Deus não tem peixinho. Filho de crente não é crentinho? Também não. Né? Filho da dirigente de oração não é dirigentinha. Então Deus não tem neto? Não tem neto, Deus só tem filho. Irmãos, e nós precisamos ter bem isso no coração. Né? Tem alguém que Deus chama, ele se torna um grande líder, mas nenhum dos filhos servem para a liderança. Por quê? O sacerdócio é algo relacionado ao povo israelita, não a nós. É por isso, irmãos, que nós não vamos colocar um talide, nós não vamos colocar um quipá, nós não vamos colocar uma roupa. Eu acho até um absurdo que alguém coloque e tal, e vá para frente, ministre, e pense que isso atrai a presença de Deus de uma maneira diferente, como se eu estivesse como eu estou aqui. A presença de Deus não vai ser atraída pela roupa que eu coloco. Né? Não vai ser atraído porque Deus deu esse modelo para Moisés, deu esse modelo para a tribo de Arão ali. Isso não vai dizer que se eu coloco agora o talide, vou fazer um éfode, vou arrumar agora um peitoral aí que sumiu, que Deus nem permitiu que fosse refeito, e vou para frente do povo, vou levantar a mão e aí vai ser melhor. E nós estamos vendo que alguns pregadores agora já usam, né? Eu queria botar o quipá porque daí tampava minha careca. Estão colocando o quipá, o talide, indo para frente do povo, e o pior, nós dando glória a Deus como se isso fosse algo aceitável. E não é aceitável. Nós temos que entender que nós somos enxertados. E não existe, bem entendido, nós usamos às vezes errado, altar. Não. No altar do Senhor. Não existe mais altar, irmãos, porque o templo foi destruído. Não existe mais sacerdote segundo esse, portanto é que Jesus vem segundo a ordem de Melquisedeque, já não é nem da tribo de Levi, não. Já rompendo com tudo. E eu acredito que uma das grandes dificuldades justamente dos fariseus, dos saduceus, dos essênios não digo, mas dos zelotes e também dos mestres da lei, é que Cristo vem rompendo com tudo isso, dizendo que esse sistema ia cair por terra, não ia ficar pedra sobre pedra. Imagina quanto desemprego. Porque sem templo, sem sacerdócio, esse povo todo que era sacerdote, onde é que foi parar? Não, e eles tiveram que retomar as suas vidas e tomar um novo rumo. Porque eram famílias inteiras, eram gerações. Eles começavam aos 25, exerciam no máximo até os 50, ficavam ali para o ofício para ajudar, os mais novos iam assumindo, né? Só o sumo sacerdote era quando Deus o trocava, e encerrava.
Então hoje nós precisamos entender que não vale essa figura, o meu pastor é o sacerdote. Seu pastor não é o sacerdote. O seu marido, eu como pai, como marido, na minha casa eu tenho que exercer o sacerdócio. E aqui, quando você pontuar, a consagração do sacerdote tinha um propósito, e com certeza sempre terá um propósito. Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, né? Real. Nação santa, povo eleito, adquirido por Deus, sacerdote. Então, todos nós somos sacerdotes. Então, na sua casa, você que é homem, tem que orar mais que a sua esposa, porque você é o sacerdote. Você tem que dar conta da sua casa, você tem responsabilidade sobre os seus filhos, você é o sacerdote, é aquele que responde. Tanto é que Jesus disse, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Quer dizer, então você tem que pagar o preço mais alto, quer dizer, na realidade o suor, você tem que fazer por merecer o seu sacerdócio. Então o pastor não é a figura de sacerdote, isso aí são cargos ministeriais, são ministérios, né? Que já é completamente diferente, mas que sacerdócio era algo, para a gente contextualizar e você poder explicar ao seu aluno, o sacerdócio era algo que você nascia com ele, sim, mas que você ainda tinha que preencher requisitos. Claro. Se você fosse orelhudo, não servia. Não. Você podia até ser da tribo de Arão, mas se era orelhudo, não servia. Não. Se era do pé chato, era manco, não servia. Não. Eu não serviria. Nariz chato. Se fosse cego também não podia? Não servia. Mesmo sendo da tribo. Era algo que você nascia, mas você tinha qualificações a serem cumpridas. Já na nova aliança, nós temos ministérios que Deus também dota pessoas com dons para exercer esse ministério, mas ele escolhe, mas você tem que ter qualificações para poder exercer. Eu não posso dizer assim, Deus me chamou e eu não preciso de homem. Não. Deus te chamou, um homem vai ter que colocar a mão sobre sua cabeça, você vai ter que fazer um bacharel em teologia, você vai ter que fazer um curso para aprender a ser obreiro, você vai ter que aprender a fazer uma cerimônia, você tem que saber fazer uma cerimônia fúnebre, você tem que saber celebrar um casamento, você tem que saber celebrar um noivado, você tem que saber uma série de coisas, não é só ter a chamada. Então, aqui quando ele vai dizer assim, que o sacerdócio, como dizem, não, diferente do ministério, ele até pontua, e aqui nós vamos até entrar num ponto que vai fugir do tema, porque vai colocar que, por exemplo, a pessoa que exerce o sacerdócio, sim, no Velho Testamento, quer dizer, na aliança do Sinai, não poderia, e eles nem trabalhavam. Não tinha tempo. Não, eles não podiam mesmo, porque na realidade eles eram sustentados por toda a comunidade. Agora, hoje, não dá para comparar o sacerdote com o ministro, dizendo que a pessoa vive exclusivamente do ministério. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou voluntário, o pastor Luciano é voluntário, e nós estamos fazendo a obra de Deus. E os ministérios maiores, a grande maioria são formados de voluntários. Se nós dependêssemos só de pessoas pagas, imagina, Daniel Berg, Gunnar Ving veio para cá, para a Assembleia de Deus, quem é que bancava? Quem foi colocado? Grande parte, hoje que com todo esse crescimento, nós temos aí uma quantidade de pessoas que são integradas. Mas lembre-se que quem faz a obra de Deus são todos nós. Todos nós somos participantes do corpo de Cristo. E existem ainda bem pastores, presbíteros, diáconos que exercem cargo na obra de Deus, mas não são sacerdotes. Por isso, não queira transferir aquilo que está lá numa aliança do Sinai com a aliança do povo gentil. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai ler. O que foi colocado para os gentios? Que eles se abstessem da carne sacrificada aos ídolos, da prostituição e da corrupção do mundo. O apóstolo Paulo começa a doutrinar depois de Filipos, todas as igrejas dizendo, como é que se separa um obreiro? Marido de uma só mulher. Opa, aí começou a pegar. Não espancador. Não espancador, que é apto para ensinar. Opa, então... Primeiro seja provado, depois reconhecido. Domine bem a sua casa. Então, ali vai ter os qualificativos, tanto para homem quanto para mulher. Não existe pastora também, porque, né, se fosse a minha mulher seria presbítera, porque ela é minha esposa, então eu sou presbítero, ela é presbítera. Irmãos, vão menos, né? Menos. Então, quer dizer, só porque a mulher de pastor é pastora, não, ela não exerce sobre o rebanho.
Você pode até chamar a esposa do pastor carinhosamente de pastora, mas não é ministério, né? Não que nós não aceitamos ministério de mulher, mas é que não dá para dizer que um padeiro, a mulher é padeira, que um médico, a mulher é médica. Ela tem que exercer para ter esse direito. E é interessante, irmãos, que a nossa dificuldade tem vezes em aceitar o que está na palavra. Se a palavra não tem por que eu inventar o que não tem. São, como é que se diz? São as nossas cambalhotas, os nossos o que pulinhos, né? O que acontece? Mas na realidade você vê que a maioria das vezes são coisas apenas para alegrar ego de pessoas, justificar. Eu estou falando com os irmãos, a gente está servindo a Deus há anos, então a gente vai descobrindo para justificar rebeliões, para justificar discordância de pensamentos, para justificar desobediência à liderança. Aí vai se surgindo essas coisas. E coisas que Deus não aceitou. Aí alguém fala, mas Débora, né? Débora, não, mas irmãos, mas de ovelha. Ela cuidava de ovelha. Se fosse então, a esposa de Moisés, a Zípora, era uma pastora. Claro. Ele encontrou ela cuidando das ovelhas do pai dela, Jetro. Ela e as irmãs eram tudo pastora, estava tudo trabalhando. Rebeca também era pastora. E se for para trazer de lá, daí você vai ter que se circuncidar, você vai ter que guardar o sábado, você tem que fazer as festas, você tem que levar os sacrifícios. Ah, mas isso aí é espiritual. Esse é os nossos pulos, né? Aí, irmãos, isso é quando nós queremos agregar a escritura ao nosso bel prazer. Aí nós vamos ter que pagar o nosso dízimo direto para Jerusalém, depositar na conta de Israel, pegar a conta do governo, depositar lá nossas ofertas. A cada 10 anos nós vamos fazer um apanhado do nosso patrimônio, ver quanto nós enriquecemos e vamos tirar 10% do que o nosso patrimônio agregou e vamos depositar para lá, porque biblicamente também tinha que se fazer. Então, aqui nesse ponto nós já estamos abordando de uma forma um pouquinho mais aprofundada, porque é onde eu acho que você pode explorar mais. A simbologia da vestimenta, é claro, a vestimenta vai dizer respeito ao quê? Ao diferencial externo, né? Assim faziam os fariseus. De longe já avistava um fariseu com aquelas franjas, com aquela vestimenta, sabia que era um fariseu. Olhava um essênio, sabia que era um essênio. Pela roupa era colocado. Então, vai dizer respeito para nós hoje como vestimenta, como sacerdote de Deus, o quê? O pudor, a decência, né? É óbvio que se você, como templo do Espírito Santo, vai cobrir esse corpo, não vai ficar com os seios à mostra, com as coxas aparecendo. Ah, mas irmão não está na igreja. Jesus vai buscar, de repente, você no trabalho. E aí a tua roupa não está igual ao da igreja. Ah, mas eu na igreja visto uma roupa, mas lá na rua é outra coisa. Então nós já abordamos bastante a questão da decência, da sensualidade, tanto homem quanto mulher. Não se embale a vácuo, né? Não se aperte demais. Não, irmão, aprenda que às vezes você tem que usar um 42 ao invés de 40. Fica melhor. É melhor, eu sou gordinho, então às vezes eu boto uma roupinha para disfarçar minha gordura, eu não aperto ela. Então, às vezes você vê uma pessoa com um tamanho menor, insistente, quer dizer, vai para a igreja com aquela roupa minúscula. Quer dizer, qual é o objetivo? Adorar a Deus ou chamar a atenção dos homens ou das mulheres? E é interessante, irmãos, que Jesus, ele fala que tomara que a volta dele não seja no inverno. E nem no sábado. Por que ele fala isso? Porque, irmãos, porque para não nos pegar desprevenidos, distraídos. E hoje está ficando tão... É que a vulgaridade, né? A mulher tem que se valorizar. E essa palavra, presidente Monserrat, a questão da vulgaridade, hoje não está atrelado somente às irmãs. Não, os homens também. Eu vi um irmão aí, se diz levita do Senhor, com a calça jeans tão apertada no púlpito, porque não é altar, é púlpito. Porque se fosse altar, ele morria. Podia correr o risco de ficar estéril esse homem. Entendeu? Então, não agrada a Deus. Porque nós somos diferentes. E essa questão que é vestimenta sacerdotal para o serviço, a simbologia, né, aquela túnica, isso vai nos remeter que para Deus tem toda uma maneira correta de proceder. Claro. Eu não estou dizendo aos irmãos que o terno e gravata é o ideal. Não. A nossa denominação tem tal costume. Mas se não é o terno e gravata, seja uma camisa decente, seja uma calça decente, algo, porque assim, irmãos, quando a gente chega diante do juiz, eu não entro com qualquer roupa. Não pode.
Não, eu não sou aceito. Há uns anos atrás, eu fui participar de um almoço. Na época, o presidente da República era o senhor Fernando Henrique Cardoso. No meu convite, me dizia que o meu terno deveria ser um terno de cor escura. Minha gravata não poderia ser uma gravata muito chamativa. E o meu terno tinha que ser adequado, nem apertado, nem largo. Eu não podia nem com sapato brilhoso. Eu tinha que ir com um sapato discreto, porque eu estava diante do excelentíssimo, estava lá escrito no convite, diante do excelentíssimo senhor presidente da República, e eu não lhe dirigiria a palavra somente se ele me perguntasse, eu responderia. Claro. E nós chegamos lá, irmãos, eu cheguei com o pastor presidente, que era pastor presidente de 3.000 igrejas, nós chegamos como convidados, mas respondemos o que nos foi perguntado e comportamos. Aí daquele dia em diante eu pensei, por que se diante de um homem eu tenho que cumprir uma série de regras, um homem que é mortal, que está ali porque eu elegi, porque eu votei. Agora, quando é para Deus, eu penso que Deus aceita de qualquer maneira. Deus não aceita de qualquer maneira. E a obra do tabernáculo, ela aponta para a obra redentora de Cristo. Então, como aponta para a obra redentora de Cristo, a vestimenta também faz parte da obra redentora de Cristo. Porque, irmãos, não tem probabilidade nenhuma, encerrando esse tópico, o meu interior é santo, mas o meu exterior é podre. Por dentro eu estou cheio do Espírito, mas por fora eu estou seminu, tranquilo, sensual, aprontando, e Deus está comigo. Não, irmãos, mentira. Infelizmente alguém vai ficar chateado, mas é real. Não tem probabilidade. Se o meu interior é santo, o meu exterior vai refletir essa glória de Deus que está dentro de mim, porque Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado no Filho. Paulo falou que os homens nos considerem como os dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo descreve a Timóteo que o seu crescimento seja notório, que as pessoas percebam que há algo diferente em você. Aí, irmãos, estamos já passando para o terceiro tópico aí, o sacerdócio de Cristo. Então, lembre bem, a imagem daquela figura do sumo sacerdote, do sacerdote, evocava a autoridade, né? A vestimenta dele denotava assim, as pessoas olhavam, opa, lá vem o sumo sacerdote, lá vem como era o Eliseu quando passava para Sunem, passava por Sunem, ali a mulher disse, olha, sempre passa aqui, ele é um homem de Deus, quer dizer, as atitudes nossas. Então, quando nós vamos olhar o terceiro ponto que vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, ele vai romper justamente com todo esse modelo, né? Em todos os seus ensinamentos, Jesus vai ser aquele primeiro que diz assim, ó, como ora? Ora, Pai Nosso. Opa, o judeu disse, mas como Pai Nosso? Ninguém nunca orou isso. Não se chama Deus de Pai. Abraão chamou de Deus, de Senhor, era amigo, mas jamais o judeu chamava de Pai. Então Jesus já quebra o modelo. Se vocês oram assim, ó, é Pai Nosso. Jesus é aquele que vai dizer para eles assim, ó, mas vocês estão dizendo que a lei fala do adultério consumado. Eu digo que se você olhar para a mulher com desejo, então esse modelo vai mudar. Muda até a ordem que ele vem. Ele já não vem da tribo de Levi. Então lá Hebreus vai dizer isso, né? Quando o escritor aos Hebreus tenta mostrar a divindade de Cristo, o poder de Deus e o Messias, ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, superior à lei de Moisés. Então ele vai dizendo que é até superior ao sacerdócio arônico, e vai dizer que Jesus vem da ordem que Melquisedeque, quer dizer, não tem início, não tem fim, não tem genealogia. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus é o perfeito sumo sacerdote, é aquele que fez um sacrifício único e perfeito, e não precisa mais de bode, sangue de ovelha, sangue de bode, sangue de gado, de nada mais, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. E também, irmãos, lembrando bem, pontuando, que a questão do sacerdote, naquela questão da autoridade, aquele mediador entre, né, Deus e o povo, no sacrifício de Cristo, isso encerra.
Então, hoje nós temos ainda pessoas, se o pastor fulano orar, o milagre... Não, se você orar, o milagre acontece. Você exerce sacerdócio. Mas se o apóstolo fulano colocar a mão... Não, irmão, se o apóstolo fulano colocar a mão e não colocar, é a mesma coisa. Primeiro, para mim, nem apóstolo tem. Encerrou lá com Jesus, que apóstolo é só no critério de o enviado. Então, hoje deveria chamar só de missionário no máximo. E acabou, e quem discordar é um direito seu, mas biblicamente é assim que funciona, porque apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Paulo reivindica e ele fala, e eu sou apóstolo porque Cristo me fez apóstolo. Agora, nenhum de hoje pode dizer, nenhum dos de hoje pode dizer que Cristo falou com eles e fez eles apóstolos, para ter multidão de gado, avião e etc, e etc. Então, não funciona. Então, nós não podemos ter em uma pessoa ou na vida de alguém, olhar para ele e pensar, aquela pessoa ali, ele tem um canal direto, todas as linhas estão ocupadas do céu, mas ele tem um ramal que toca direto no trono, é pé de cabeça, tá lá assim, no ouvidinho de Deus, ele toca Deus, opa, ô apóstolo, você tá precisando, tô mandando agora. Não, irmãos, não existe. Infelizmente alguns vão ficar meio chateados, mas você tem que pontuar que não existe, porque hoje a comunhão ela é pessoal. O véu, glória a Deus, que o véu do templo rasgou de alto a baixo, e a Bíblia manda, entra com ousadia pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu sangue. E outra coisa, irmãos, nem para matar o diabo, nem para matar Jesus o diabo serviu. Que alguém fala, e foi lá, ninguém matou Jesus. Quando ele viu que a obra estava pronta, que o sacrifício estava pronto, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Então, quando nós olhamos, Jesus vai recomendar, através das cartas de Paulo, dizendo que nenhum nome há dado no céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quer dizer, Jesus Cristo, homem, é a figura de Deus na terra, a semelhança de homem, mas na perfeição divina, que vem trazer para nós a reconciliação. É ele que faz a união entre nós e o povo judeu, entre Deus e nós. Quer dizer, Jesus é a ponte, é o elo, é aquilo que traz a nova aliança. Então você exclusivamente não precisa ir a Maria, não precisa ir a São Francisco, não precisa ir a São João, não precisa ir para Jerusalém, não precisa subir um monte, não precisa... Não, faça igual Jesus recomenda para a mulher samaritana. Não é no Monte Gerizim, não é lá em Jerusalém, mas é em qualquer lugar onde o teu coração estiver sacrificando a Deus. Aí vem aquela questão, quando Jacó tem a visão da escada. Quão terrível esse lugar, eu não sabia. Quer dizer, por quê? Porque até no deserto, até no lugar inóspito, até o lugar onde não existe expressão, o lugar se torna santo. Moisés é advertido, tira a sandália de teus pés, porque agora o lugar aqui é santo, porque eu estou. Então a tua casa é um pedacinho do céu, ali é santo. Então a roupa também tem que ser santa. Nós voltamos, a alimentação tem que ser santa, as palavras que saem da tua boca tem que ser santa, o vaso tem que estar puro para receber o Espírito Santo. Quer dizer, na realidade ele já mora em nós. Então preservemos o nosso corpo e lembremos, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que habita no teu coração, e ele que é exclusividade, é corpo, é alma, é espírito, plenamente irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. E lembrando Provérbios, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, só relembrando que é Eclesiastes. A Eclesiastes, amém. Eclesiastes, tá? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o sumo sacerdote. Então, irmãos, encerramos aí essa lição maravilhosa. Te aguardamos na semana que vem. Dá um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas aulas, nos ajude, dê lá o seu comentário. E lembrando que é sempre bom poder ter você conosco a cada semana. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.